A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e meus amigos. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, dando prosseguimento aqui ao nosso projeto do Apocalipse, comentando este livro tão importante, livro profético, o último livro da Bíblia Sagrada e o último livro do Novo Testamento, o livro que vai convergir nele mesmo todas as profecias referentes ao destino da humanidade, referente ao destino da igreja, referente ao destino dos seres espirituais do mal e referente ao destino de todo o universo em geral. Peço a sua inscrição. Ao se inscrever, ative os sinos da notificação, sininho da notificação, dê o like em nome de Jesus, aquele like bonito, né? Para que o canal seja indicado pelo YouTube para poder rodar aí, sabe, o algoritmo entenda que é relevante, rode para muitas pessoas, muitos lugares, e não se esqueça de dar um comentário positivo sempre e compartilhar. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Queridos, hoje estaremos estudando, né, fazendo um devocional, na verdade, né, porque se fôssemos estudar mesmo a fundo, e eu tenho bastante material aqui, eu posso confessar isso. Poderemos fazer, quem sabe, num tempo mais futuro, um estudo mais acadêmico, um estudo mais exegético acerca do livro do Apocalipse, com detalhes das palavras gregas que surgem no texto, com detalhes históricos, geográficos. Nós aqui pincelamos para que os vídeos não fiquem longos, e também porque eu gravo num celular, e o meu celular ele não tem tanta capacidade assim de memória para processar vídeos muito longos. Então, por isso que a gente corre um pouquinho aqui, tá bom? Para que você possa entender. Vamos estar lendo aqui a sexta carta à sexta igreja da Ásia, que tem por nome de Filadélfia. Essa igreja, inclusive, Filadélfia, a palavra Filadélfia, ela está ligada à raiz etimológica da palavra filio, que quer dizer o amor fraterno, o amor de irmãos. Diz os historiadores, os eruditos, que esta cidade recebeu o nome de Filadélfia em homenagem a um rei que quis homenagear um irmão dele, chamado Ptolomeu Filadelfo. Então essa cidade recebeu o nome de Filadélfia devido ao amor desse rei, Ptolomeu Filadelfo, ao seu irmão querido. Então são coisas assim interessantes, históricas, né? Bem interessantes. Leiamos aqui o texto. E ao anjo da igreja, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 em diante, tá? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo. Mais uma vez o Senhor Jesus Cristo apresentando-se aqui à sua igreja e apresentando-se à igreja de Filadélfia como sendo o santo. E ele de fato é o santo de Israel. Ele, inclusive, Jesus, ele fala que Isaías viu o dia dele. E nós, consequentemente, não temos como deixar de nos lembrar daquela passagem da Bíblia, aonde no capítulo 6 de Isaías, os serafins, que são seres da alta patente celestial, estavam em volta do trono do Senhor, com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Kadosh, 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 Yehovah Tzivaot. Toda a terra está cheia da sua glória. Melou Koharet Kivodó. Então eles clamavam desta forma. Então Jesus disse que Isaías viu o seu dia. E alguns intérpretes do Novo Testamento creem que esse dia em que os serafins clamavam Santo, 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 era uma aparição, uma visão do próprio Jesus entronizado e que Isaías o viu ali. Então tudo tem a ver, né? Já que no Evangelho de João declara, né, que Jesus diz essas palavras que Isaías viu o seu dia. Então Jesus aqui se identifica como santo, que é verdadeiro. Cristo disse que ele é o caminho, ele é a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade libertará vocês. E Cristo é a verdade.
Então, queridos, o que tem a chave de Davi, significa que ele tem autoridade sobre a casa de Davi. Ele é o prometido por Natã, o profeta, que prometeu a Davi que da linhagem dele, Deus suscitaria um que reinaria no trono de Davi para sempre. E esse é Jesus. Ele tem a chave de Davi, a chave daquele que há de reinar para todo sempre como o maior descendente do rei Davi, profetizado por Natã. Então, queridos, o que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É por isso que confiamos em Cristo, em Deus, porque eles têm poder, Cristo tem poder, Deus tem poder para fazer milagres na nossa vida, abrir portas que o homem não pode fechá-las. E se ele fecha, o homem não pode abri-las. Esse é o nosso Deus. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Essa igreja de Filadélfia, ela não recebe nenhuma advertência. Ela, junto com a igreja de Esmirna, são as duas igrejas que não recebem nenhuma advertência do Senhor. Pelo contrário, só recebem elogios do Senhor, porque eram igrejas que mesmo a Filadélfia com pouca força, significa aqui que era uma igreja que não era igual, por exemplo, a igreja que vamos estudar depois dessa, que é a última igreja, que é a Laodiceia, que era uma igreja tão rica que quando foi abalada por um terremoto, ela rejeitou o auxílio de Roma. Filadélfia não. Era uma igreja carente, era uma igreja pobre financeiramente. Mas o Senhor está dizendo que essa igreja, mesmo com pouca força, ela guardou a palavra e não negou o nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta possa ser a premissa das nossas vidas. Qual era a dos crentes filadelfianos? Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Cristo aqui está prometendo uma vitória da igreja fiel sobre aqueles que eram perseguidores, que eram pessoas que queriam de qualquer forma destruir a igreja, e Cristo está dizendo aqui que estas pessoas, aqui é uma força de expressão, não é que essas pessoas iriam se prostrar diante da igreja, ajoelhar-se diante da igreja filadelfiana, e iriam adorar a Jesus, iriam prostrar-se diante dele, e iriam ali glorificar a Jesus diante da igreja, não. Isso é uma força de expressão mostrando que o Senhor Jesus Cristo, ele vai cumprir aquilo que Paulo escreve lá no final da sua carta aos Romanos, dizendo que o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não é nós que esmagaremos Satanás, mas o Deus de paz esmagará debaixo dos nossos pés. Veja que a ação vem de Deus, mas a igreja está embutida, incluída nessa ação. É interessante, né? O verbo esmagar ali está dizendo isso. Está no indicativo, mostrando que quem vai fazer a ação é Deus e a igreja está ali envolvida no processo. E aqui também com Filadélfia a mesma coisa, quando diz aqui essa palavra acerca dos que irão da sinagoga de Satanás adorar diante da igreja. E diz o Senhor, com um texto muito polêmico, que eu não vou entrar nos detalhes desse texto escatológico, que é disputa de debates, é disputa aí entre muitos eruditos, tanto de pré-tribulacionistas como de pós-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas diz que esse texto aqui sela, literalmente falando, a confirmação de que a igreja não passará pela grande tribulação. Já os pós garantem que esse texto aqui afirma categoricamente que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então vira a complexidade do tema do capítulo 3 e o versículo 10 do livro do Apocalipse, que diz assim a palavra: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, ou da tentação, ou da tribulação. Algumas versões colocam isso, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Queridos, é muito interessante isso, né? Essa palavra,
porque ela é uma palavra que divide, como falei, opiniões, né? Para mim, que no caso creio no pré-tribulacionismo, essa palavra aqui, para mim, ela tem um efeito muito bom. Ela tem um efeito de conforto, de que eu não passarei pela grande tribulação, já que eu já sofro tanto, assim como tantos irmãos que eu conheço que sofrem muito. Eu poderia contar relatos e mais relatos de irmãos sofridos. E nós, da Igreja Verdadeira do Senhor, sofremos muitas coisas. Então ainda vamos sofrer na grande tribulação? Fica uma interrogação. Aí alguém pode falar, não, mas a igreja tem que sofrer mesmo, a igreja sempre passou por tribulação, mas não acontece que não é a tribulação ou as tribulações, é a grande tribulação. É a tríplice megalê, ou megale, tríplice megale, que é a tribulação, a grande. Então será que a igreja tem que passar por essa tribulação, pela tríplice megale? Oh, irmãos, vamos pensar bem nisso, com todo respeito aos pós-tribulacionistas, ok? Então vamos lá, seguindo em frente. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aqui está uma palavra para que perseveremos. Jesus falou no Evangelho de Mateus, aquele que perseverar, no sermão profético, né, a partir do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, tem uma palavra lá que Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. O salvo, na verdade, ele é perseverante. Quem tem a salvação, que tem a essência de Cristo, ele persevera. Ele passa por lutas, mas ele persevera. Ele passa pela vendaval, mas ele persevera. Ele passa por angústias, mas ele persevera. Ele passa às vezes por escassez, como Paulo disse lá, que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Muita gente bota essa frase como uma frase triunfalista. Mas na verdade Paulo está falando de situações adversas e situações boas. Ele podia passar pelas adversidades e pelas boas situações, porque tudo ele podia naquele que o fortalecia. Na adversidade ele mantinha-se fiel e perseverante. Na bonança e nas coisas boas ele tirava a arrogância do seu coração e mantinha-se humilde na presença do Senhor, sabendo que tudo era de Deus e vinha de Deus. Então aqui está, né? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, guarda a tua salvação, zela por ela, zela pela sua vida espiritual, zela para que a sua coroa, que é um símbolo, né, que você vai ser coroado, vai andar de coroa lá no céu ou na Nova Jerusalém, não. Coroa é Stéphanos, né, no grego, é uma figuração de vitória, porque quem ganhava o Stéphanos era uma pessoa que ganhava uma vitória. Então, se você for vitorioso, você será coroado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Era comum na antiguidade fazerem-se templos ou prédios, mas aqui está falando de templo, e isso daqui era alguma coisa dentro do histórico da época, fazer-se colunas de templos e ali colocar o nome de uma pessoa inscrito naquela coluna. A arqueologia tem descoberto e achado muitas destas colunas. Inclusive, tem achado colunas com nomes de pessoas que têm comprovado, inclusive, a historicidade das mesmas, já que os céticos e os agnósticos até então diziam que fulano Beltrano não existiu. E a arqueologia tem provado que há menções em colunas encontradas arqueologicamente, em sítios arqueológicos, que tem o nome de muitas pessoas que dizem, os céticos, os ateus, os agnósticos, que essas pessoas não existiram, e a arqueologia está os desmentindo para a glória de Deus. Então aqui Cristo está dando essa palavra para um auditório que sabia muito bem daquilo que se tratava, né? Então aqui ele diz, o que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, não no templo de um Deus, com D minúsculo, no templo que um terremoto iria destruir, e Filadélfia era muito passiva de terremotos. Então Cristo aqui está dizendo uma coisa interessantíssima, que Filadélfia ela sofreu vários terremotos ao longo da sua história. E ainda hoje a igreja de Filadélfia lá na Ásia existe, ainda hoje o povo evangélico lá, o povo cristão na Ásia, na Filadélfia da Ásia existe. Queridos, é muito importante. Laodiceia já não existe mais, hoje é uma aldeiazinha insignificante. Já Filadélfia existe, não é aquela Filadélfia lá dos Estados Unidos não, é a Filadélfia lá da Ásia Menor.
Existe comunidade cristã lá, glória a Deus por isso. Porque Cristo prometeu que faria desta igreja, Filadélfia, uma coluna no templo do Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, coluna no templo de Deus ninguém derruba. Coluna no templo de Deus ninguém põe para baixo. Coluna no templo de Deus não adianta, não tem terremoto que derrube. Fala de estabilidade espiritual. E veja mais, Jesus está prometendo que seria coluna no templo do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus colocaria nesta pessoa e da Nova Jerusalém também. Ou seja, esta pessoa seria firmada por Deus, essa pessoa seria uma cidadã do reino de Deus, porque a cidade é de Deus, não é humana, é uma cidade divina, e também a Nova Jerusalém, ou seja, uma pátria nova, eterna, na qual não haverá injustiças, covardias, mas só justiça, a paz, a luz, o amor irá reinar pelos séculos dos séculos, pelos aiones dos aiones. Então, queridos, preste bem atenção nisso. Promessa linda para a nossa vida, né? Essa carta de Filadélfia tem. Então, diz que essa Nova Jerusalém desce do céu. Então, a Jerusalém de Deus, ela vai descer do céu, né? Muita gente diz que vai morar no céu e tudo. Muito bem, ok. A Nova Jerusalém, ela desce do céu. Significa que ela é um produto do céu. A Nova Jerusalém é uma morada celestial, que ela vai descer do céu e vai pairar sobre a terra. Então céus e terra hão de ser uma grei só, porque a Bíblia diz que haverão novos céus e nova terra. A terra não vai ser destruída e vai haver só os céus, vai haver terra também. Novos céus e nova terra. Uma terra que estará irmanada com o céu. Céu e terra serão uma só coisa, uma só grei. Então a Nova Jerusalém, ela desce do céu, do meu Deus, porque ela é vinda de Deus, é provinda do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. E também o meu novo nome, que não pergunte-me qual é, porque eu não o sei. Isso é um segredo que Cristo guarda com ele e que lá na glória, na eternidade, nós teremos o conhecimento desse novo nome. E termina mais uma vez com a famosa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Termina a carta com mais uma vez essa expressão gloriosa da parte de Deus, dizendo para que nós atentemos aquilo que o Espírito Santo vem falando ao longo dos anos, dos séculos, à igreja, e principalmente nos últimos tempos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus abençoe tudo que eu falei aqui ao teu coração, que esta palavra possa entrar e fazer morada no teu coração, na sua vida, e que você possa ser transformado pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra transforma radicalmente qualquer ser humano. Se deixar que a palavra entre e deixar que ela fique no coração, ela vai transformar radicalmente o mais vil pecador em um santo. Posso garantir isso, porque eu já fui pecador e sei ainda o poder que o pecado exerce na minha vida, e eu luto contra ele todo dia. Mas quando eu leio a palavra de Deus e leio promessas como essa, eu me fortaleço no Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero você no outro vídeo, ok? Quando estaremos estudando a 7ª carta à igreja de Laodiceia. Espero você lá no próximo vídeo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Shalom, shalom. Até o próximo vídeo.